O exemplo prometido, exemplo 5. Guys, aqui eu peguei como nome do exemplo que está no livro, como revisão, que ele chama de revisão de exemplo 4. Por que isso? Essa equação diferencial nós já resolvemos lá atrás, ela está aqui. Perceba que é essa mesma equação. Aqui o y está na raiz e aqui o y está elevado a meio, mas é a mesma coisa. Quando nós resolvemos essa equação, achamos essa família, e se nós lembrarmos bem, nós achamos um membro fora, ou melhor, uma solução fora da família. Acontece que quando você faz c igual a 0 nessa família, você obtém a solução x elevado a 4 sobre 16. A x ao quadrado, com esse quadrado vai ficar 4, e 4 ao quadrado vai ficar 16, fazendo c igual a 0. Veja que interessante. Guys, isso é uma solução onde y de 0 vai dar quanto? Vai dar 0 elevado a 4, que é 0, dividido aqui vai dar 0. Então, essa é uma solução onde o y satisfaz a condição y de 0 igual a 0. Perceba que a solução trivial também satisfaz a condição y de 0 igual a 0. Por quê? Essa solução, o y aplicado em qualquer valor real é igual a 0, em particular no 0. Então, para essa equação diferencial e essa condição inicial, nós temos pelo menos, visivelmente, duas soluções. Ou seja, é um PVI que não tem solução única. E nós vamos ver mais ou menos a explicação, mais ou menos não. Na verdade, nós vamos ver por que nós não temos solução única nesse PVI. Pois bem, olhando para essa equação diferencial, o nosso f de xy é igual a x raiz de xy elevado a 1 sobre 2. Se você calcular aqui a derivada de f em relação a y, vai dar... Lembre-se, quando eu derivo em relação a y, o x funciona como constante, não constante repete, e derivo esse y elevado a meio. Passo o expoente para frente e diminui 1. E organizando vai ficar x sobre 2 raiz de y. Essa função que é a derivada, perceba que ela não está definida em y igual a 0. Se ela não está definida em y igual a 0, nós não temos continuidade para y igual a 0. Então aqui, ó, não é contínua para y igual a 0. Então, eu não tenho continuidade. Se eu não tenho continuidade, eu não tenho o quê? Eu não tenho a garantia do meu teorema de existência e unicidade. Então, guys, aqui poderia, na origem, eu poderia ter ou uma solução ou várias soluções, mas nós sabemos que esse exemplo, como nós vimos aqui, ele possui mais de uma solução para a condição inicial y de 0 igual a 0. Agora, se nós olharmos um pouco mais detalhado esse exemplo, veja que nós não temos problema para y positivo. Nós não temos nenhum problema. Para y positivo, essa função ela é contínua e essa derivada é contínua, não há problema nenhum. Ou seja, para y positivo, que é toda essa parte correspondente a essa parte aqui, a minha equação satisfaz a condição do meu teorema. Que a condição é qual? A continuidade aqui e aqui, portanto eu vou ter existência e unicidade. Lembrando que as condições do meu teorema tem que ser em um retângulo, então é limitação não só para y, mas também como limitação para x. E se você pegar qualquer x nessa parte superior, essa parte superior é o y positivo. Pegue qualquer valor de x, pegue um x, por exemplo, pegue um ponto aqui, ó, pegue um ponto bem aqui, pegue qualquer ponto. Qualquer ponto que você pegar, você consegue construir um retângulo. Vou construir um retângulo ao redor desse ponto, onde todo o y é positivo. Então, como todo o y é positivo, você vai ter nesse retângulo o quê? Continuidade da derivada, continuidade da função. Portanto, você tem existência e unicidade. Qualquer ponto que você pegar
com y positivo, você vai ter uma única solução para o nosso PVI. É diferente se a gente pegar na origem, guys. Quando você pega um ponto na origem, qualquer retângulo que você construir ao redor, lembre-se que nosso teorema a gente pega retângulo. Qualquer retângulo ao redor vai ter que pegar ponto y igual a zero, e y igual a zero a gente tem problema na derivada. Na verdade, qualquer retângulo aqui na origem pega também y negativo. E y negativo, guys, já dá problema na própria função, porque aqui é uma raiz, então por ser raiz, o y não pode ser negativo. Okay? Então aqui é um exemplo onde a gente pode ver o teorema ele funciona. Mas vale ressaltar que essa condição aqui é uma condição necessária, é uma condição suficiente para a existência e unicidade do nosso PVI, mas não é uma condição necessária. Por que não é uma condição necessária? Há exemplos que eu remover essa condição, eu ainda tenho unicidade. O fato é, essa condição garante unicidade, mas sem ela pode acontecer várias coisas. Sem essa condição, eu posso não ter solução, eu posso ter solução e ter unicidade, eu posso ter solução e não ter unicidade. Então, eu só sei quando tem. Quando tem, eu sei. Eu garanto a existência e unicidade. Mas, sem essa condição, eu não posso chegar afirmando, perdeu a condição, perdeu a unicidade. Não, sem essa condição, tem que fazer uma análise mais minuciosa. Ok? E isso finaliza a nossa aula de hoje.